irmãos, hoje terminamos a leitura da carta de São Paulo a Tito. É uma carta curtinha, mas que tem seu impacto, a sua beleza. Ele diz: lembra-te a todos que devem sujeitar-se aos magistrados e às autoridades em geral, obedecer-lhes às ordens, ser prontos para ter boa obra, não difamar ninguém, ser pessoas de paz, benevolentes, dando provas de mansidão para com todos. Mais do que uma espécie de direito civil, o que São Paulo está aqui exortando a Tito para que exorte a comunidade de Creta é o dever de não ser contencioso, rebelde, resistente, mas de ser possuído por uma bondade que ele vai deixando mais clara ao longo do capítulo. Quando ele diz: nós também outrora éramos insensatos, rebeldes, desorientados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja. A inveja aqui é o mau olho, é o juízo negativo acerca dos outros. Odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esse é o estado da natureza corrompida. Como dizia Hobbes, homo lupus hominis. O homem é o lobo do homem. Esse é o estado da natureza corrompida. Má. Ódio, um olhar maldoso, maldade por dentro, por fora e assim por diante. Mas ele diz no versículo 4, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pela humanidade, ele nos salvou. Não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua bondade, mediante o banho da regeneração e renovação do Espírito Santo. Ou seja, o que São Paulo está dizendo é que numa humanidade corrompida, a alegação de justiça é sempre causa de maldade e mesquinharia. Não, ele me fez isso, agora eu tenho que fazer contra ele. Fulano aprontou comigo, agora eu tenho que dar o troco. Eu aprontei com não sei quem, já tenho que esperar de antemão que vou receber a vingança. Ou seja, numa humanidade corrompida, a justiça é corrompida. A única possibilidade de salvação é o apelo à bondade, à misericórdia de Deus. Isso nos deve fazer pensar. O próprio São Tomás de Aquino, quando comenta a virtude da justiça, ele dá como uma de suas partes potenciais a virtude da liberalidade, ou seja, da generosidade, porque não conseguimos ser justos sendo estritos demais. Sempre vamos ficar aquém. A verdadeira justiça supõe generosidade, bondade, liberalidade, misericórdia, supõe um coração capaz de desfazer-se de todo olhar mesquinho. A justiça do Evangelho é assim, é superabundante, é transbordante de misericórdia. Este Espírito
o espírito da renovação do Espírito Santo, que ele menciona no final do versículo anterior, ele o derramou copiosamente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou seja, nós recebemos o Espírito Santo de Cristo. Através dele, nós o recebemos. Para que, justificados pela sua graça, nos tornemos, na esperança, herdeiros da vida eterna. Ou seja, eu não tenho uma justiça própria. A minha justiça vem inteiramente de Cristo. Vem por graça. É Ele que me justifica. Não em função de nada que eu tenha feito, mas por uma piedade unilateral. Ele teve misericórdia de mim. Esta palavra é digna de fé. E quero que insistas sobre estes pontos, a fim de que os que puseram sua fé em Deus se destaquem nas boas obras. Eis aí o que é bom e útil para as pessoas. Ou seja, ele diz a Tito, insiste nisso. Prega sobre isso, exorta essa comunidade a produzir frutos de bondade, frutos do Evangelho. Evita, porém, questões tolas. Está falando dos judaizantes. Genealogias. Você é da tribo tal, da tribo qual. Contendas. Debates em torno da lei, que era aquilo em que os judeus viviam o tempo todo em torno. O rabino Shmai diz tal coisa, o rabino Gamaliel diz outra coisa. Porque são inúteis e vazias. Não perde tempo com discussão inútil. Que recomendação atual para nós. Há muitas pessoas que perdem o seu tempo com debates ociosos, totalmente obsoletos, que não vão levar ninguém a lugar algum. Também, depois de uma primeira e uma segunda advertência, deixa de lado quem provoca divisão. Ele desadverte 2 vezes. Mas se ele quer ser cismático, se ele quer a divisão, deixa embora. Tal pessoa foi extraviada e está em pecado, condenando-se a si própria. São Paulo termina com algumas saudações. Quando eu te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a encontrar-me em Nicópolis, pois resolvi passar lá o inverno. Provê diligentemente a viagem de Zenas, o legista, e a Apolo, para que nada lhes falte. Aprendam também os nossos a destacar-se nas boas obras para os casos de necessidade. Assim não serão infrutuosos. Saudações de todos os que estão comigo. Saúda os que amam na fé. A graça esteja com todos vós. Ou seja, nesta curta carta a Tito, São Paulo exorta a igreja, inclusive dos nossos dias, a deixar-se dominar pela bondade da salvação que recebemos, pela graça de Deus. Bondade que eles não podiam ver em Creta. A população de Creta era o contrário disso. Será que nós somos o contrário da nossa geração? Ou somos também corrompidos, rebeldes, obstinados, justiceiros, o tempo todo preocupados conosco próprios, com os nossos interesses?
Que o Senhor nos liberte de tudo isso e que assim nós possamos experimentar o gosto da sua bondade em todas as dimensões da nossa vida.